Bom dia. Queria agradecer a presença de todas e todos e todes. É um orgulho mesmo, né, estar aqui ouvindo os trabalhos dessa primeira turma de bolsistas desse projeto de pesquisa do MASP. Quem estava aqui ontem viu o alto nível das apresentações, né, e hoje, tenho certeza, teremos o mesmo tipo de performance. Esse é um projeto, MASP Pesquisa, que, para nós, aqui do MASP, tem uma imensa relevância. Essa é uma forma do museu rever a sua memória, rever, muitas vezes, criticamente a sua memória. Essa é uma forma de nós criarmos uma rede de pesquisadores, de pensadores, de intelectuais ao nosso lado. E essa é uma forma também de nós termos outras colaborações e outras formas de entendermos o nosso próprio acervo. Hoje de manhã nós vamos ter 4 apresentações. O primeiro do Breno Marques Ribeiro de Faria, o Breno, que é pesquisador, doutorando em Estética e História da Arte pela Universidade de São Paulo, que tem mestrado em História da Arte pela Universidade Estadual de Campinas e graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. A segunda apresentação é do Túlio Bocchioni, formado pela Escola de Comunicações e Artes da USP, mestre em Antropologia Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a famosa FEFELESH. Ele foi pesquisador visitante no Instituto Latino-Americano da Universidade Livre de Berlim, e atualmente é educador na área de gênero, sexualidade e prevenção de HIV/AIDS e IST da OSC Viração. A Isabel Gasparri é graduada em Letras pela Fundação Santo André e em Pedagogia pela Universidade Federal de São João del Rei e mestre em Letras pela Universidade de São Paulo. E o Frederico Silva, professor adjunto do Departamento de Artes Visuais na Universidade Federal do Maranhão. Ele fez essa gentileza para nós de vir. Enfim, ele não era professor adjunto no começo do projeto, ele se tornou professor adjunto, que nos deu muito orgulho, e ele veio aqui para participar do nosso seminário. O Frederico é doutor em História, Teoria e Crítica de Arte pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Então, vou pedir para que o Breno comece e depois nós vamos dando sequência às demais apresentações. Muito obrigada. Bom dia, eu sou o Breno. Eu vou falar sobre a minha pesquisa aqui no MASP, que foi relacionada ao acervo do museu e à exposição que foi realizada aqui em 1948 do artista Flávio de Carvalho. Então, eu vou contar um pouquinho como foi essa trajetória entre o Flávio e o museu. Eu vou pedir desculpa porque eu vou ler, porque o tempo é apertado, a gente tem várias apresentações, então vamos lá. O início das relações institucionais entre o Museu de Arte de São Paulo e Flávio de Carvalho se dá oficialmente pela doação de 2 quadros em 1948, em agradecimento a uma carta de Pietro Maria Bardi para Flávio. Abre aspas. Meu caro Flávio, foi uma grande surpresa para mim receber, junto ao quadro Virgem das Rosas, o belíssimo quadro seu, que eu estava namorando há muito tempo. O quadro de Flávio é esse. É o nu feminino deitado. Obra por vezes denominada Mulher Depreciada recolhe-se em posição uterina. A imagem se constrói por manchas de cores, uma figuração a partir de elementos quase geométricos e planos. A figura humana, deitada de lado, é vista frontalmente, composta por formas curvas. Ela está sobre um leito azul, que se encaixa em um estrado amarelo de arestas verdes, suspenso do chão marrom. O fundo é insinuado por áreas em tom de rosa e bege, cortado por colunas verdes. A gente pode ver que a atmosfera geral da obra é bem lúgubre, tem um caráter quase fúnebre essa imagem. A primeira doação de Flávio ao MASP é o tema a partir do qual foi escrito o texto. Flávio de Carvalho, O Javali do Asfalto, de Assis Chateaubriand, publicado em 6 de julho daquele ano. O texto trata da doação do quadro de origem peruana do período colonial, Virgem das Rosas. E, após agradecer, relembra a proximidade do artista com os diários associados, a rede de jornais do Assis Chateaubriand. Essa que começa através da figura do pai do artista, Raul Rezende de Carvalho.
esse que, desde a década de 1920, colaborava com as atividades dos jornais ligados a Chateaubriand, explicitando a relação familiar entre ambos. Chateaubriand relata a doação ser um ato premeditado, promessa feita durante o encontro dos dois em Lima, Peru. Depois de exaltar com muitos elogios o ato mecênico e a figura de Flávio, relembra o caso de polícia, que foi o Bailado do Deus Morto, que é uma peça que o Flávio encenou na década de 30 no CAN, o Clube dos Artistas Modernos. Nas palavras do Assis, adorável de inocência e de lirismo primaveril. E que, nessa época, quando a polícia fechou o teatro, o pai do Flávio foi atrás dele pedindo ajuda contra a polícia. É um texto elogioso para a figura do Flávio como artista. Ele diz, o Assis, um traço ameno da força interior de Flávio de Carvalho é que ele não mistura estética com moral. Põe a moral às voltas com a estética e as duas sairão roubadas. E usa da ascendência de Flávio, fecha aspas, e usa da ascendência de Flávio para dizer da posição desse como burguês, a figura revolucionária por definição da história. A produção artística de Flávio e a sua militância pelo moderno entram em confluência tanto com a perspectiva do fundador do museu quanto de seu diretor. Ambos, que em suas respectivas esferas de atuação, já haviam também se engajado em outras empreitadas em defesa do moderno. Assim, é o começo da relação do sempre polêmico Flávio de Carvalho com o museu, que logo em seguida se materializará em uma exposição. A exposição de Flávio, no MASP, acontece de 28 de agosto a 4 de setembro de 1948. É a segunda individual do artista, depois da primeira em 1934, que também foi fechada pela polícia. E possivelmente a primeira individual de um artista brasileiro em atividade a acontecer aqui. A organização da exposição parece ter sido feita sem muito planejamento prévio. Há no arquivo do MASP uma nota datilografada, porém rasurada e complementada com manuscritos, certamente escrita por Bardi, sobre a abertura da exposição de Flávio, e a conferência a ser pronunciada pela Duquesa de La Rochefoucauld. Transparece, nesse bilhete, que o plano inicial de Bardi era uma exposição de pintura contemporânea brasileira, que seria aberta na mesma data, mas essa se transformou rapidamente, mantendo a abertura com a conferência sobre poesia proferida pela Duquesa, que não mais seria homenageada com a exposição coletiva, mas a convidada especial da individual do artista que estava a caminho de Buenos Aires. No dia 1º de setembro, o MASP emite um comunicado convite, que a exposição já está aberta, que haverá uma conferência do artista na véspera de seu encerramento e que essa seria aberta a todos interessados em participar. Nesse mesmo dia, há uma reportagem no Diário de São Paulo, exposição Flávio de Carvalho no Museu de Arte, ilustrada com uma reprodução de desenho participante da exposição e uma foto de Flávio ao lado da Duquesa. Nesse slide que a gente está vendo agora, do lado direito, do meu, é a Duquesa sentada na mesa para pronunciar a fala dela, que seria sobre os poetas, a lua e as estrelas. E a gente pode ver o Assis do lado dela. Eu não consegui identificar a figura que está do lado do Assis. Na outra foto, a gente vê ela conversando com o Flávio, no segundo plano, e no primeiro plano, o Assis Chateaubriand conversando com uma pessoa que eu também não consegui identificar. Ainda no mesmo dia, há uma notícia do Diário da Noite. Palestra do pintor Flávio de Carvalho discorrerá sobre sua experiência pictórica, que é uma versão resumida da matéria anterior, mas com detalhe de usar 2 vezes a mesma expressão do comunicado do MASP para o tema da fala a ser proferida pelo artista. Experiência pictórica, e não mais experiência artística. Isso é uma ênfase que a gente percebe que o museu e os diários tinham um diálogo muito próximo. Então, o comunicado convite do Bardi pode ter sido usado, provavelmente foi usado para construía as notícias que se davam no museu. Então, o próprio pensamento do Bardi influenciava em como o jornal divulgava suas atividades e divulgava a arte. A exposição foi composta por 47 obras, sendo 13 pinturas a óleo, 10 aquarelas e 24 desenhos. Obras que cobriam quase toda a produção do Flávio até aquele momento, como artista visual.
porque o Flávio é um artista, uma pessoa que escreveu muito, então é muito difícil, inclusive, falar do trabalho dele sem falar dos escritos dele, mas isso fica para um outro momento. Das obras que participaram da exposição, conseguimos concluir que algumas delas são as mesmas que hoje estão no acervo do MASP, e é essas que eu quero apresentar para vocês. O Óleo no Feminino Deitado, de 1932, a pintura doada por Flávio ao museu mencionado anteriormente, sendo o único dos óleos que não poderia ser identificado como outra obra. E já tendo sido doado ao museu, é praticamente certo que ela participou da exposição. E hoje ela encontra-se em exposição nos Cavaletes. A próxima. O desenho Menina de Vestido Verde, que é uma cena melancólica e que tem a cor sugerida pelo que está escrito na parte superior da composição. Está dando para ver? Tem escrito em cima Menina de Vestido Verde. Só que no verso dela tem um desenho, tem essa aquarela que a gente vê do outro lado, que é uma figura vestida de verde musgo, que não parece, na verdade, uma menina, mas uma senhora, porém igualmente melancólica. Então, a gente consegue entender um pouco do processo de criação do Flávio, inclusive virando as obras ao contrário, vendo o verso delas, porque pode conter algumas vezes informações como essa. O desenho. Outro desenho que estava na exposição, provavelmente estava na exposição e que hoje faz parte do acervo do museu, que é Sem Título, que é uma figura bem insinuante e que está quase que uma forma de uma serpente enroscada, né? O desenho tem também um Sem Título, que é um nu, que é um todo arabesco, né? A maior parte das linhas em zigue-zague, formando curvas, e que a gente consegue ver quase uma progressão de uma visualidade que explicita mais o corpo, né? Começa com uma figura feminina mais recolhida, outra que está deitada e vestida, a gente passa, aí chega nessa que é um nu mais aberto possível. O Flávio é muito famoso pelos seus retratos, e no acervo do MASP a gente tem 4, só que 2, que um é do Assis Chateaubriand e outro da Tarsila do Amaral, são posteriores à exposição. Esse participou da exposição, é o retrato de Wanda Joyce, que apresenta a cabeça na pose clássica de 3/4, voltada à esquerda. A retratada encara o espectador com um olhar penetrante. O olho, o rosto anguloso, de expressão séria e lábios cerrados, cria uma aparência quase felina para a retratada. Eu gosto muito desse retrato, inclusive pelas linhas que saem em torno da cabeça dela, do cabelo, que se desmancha como se irradiando para o papel. Assim. A figura se dilui, mas de maneira bem elétrica. E, por último, das obras que estão no acervo e que participaram da exposição de 1948, o desenho retrata de Elvira Meró, que é feito com carvão, tem essas linhas mais grossas, mas que mantém a tradição da pose de 3/4 de perfil voltado para a esquerda. O retrato tem uma atmosfera bem teatral, e no verso tem um papel datilografado, com a seguinte informação. A grande atriz peruana Elvira Meró Quezada de Roca, desenhada pelo conhecido pintor brasileiro Flávio de Carvalho, quando o mesmo esteve na capital do Peru para o Congresso Pan-Americano de Arquitetos, que é o evento que o Assis menciona quando eles se encontraram em Lima e ele prometeu a doação do quadro colonial. A senhora Miró Quezada de Roca ostentava na ocasião a sua expressão sofredora no papel de Santa Rosa del Peru, um drama medieval onde entra em cena Dom Juan, o diabo, anjos da guarda, frades, etc. Eu queria compartilhar com vocês um trecho que é uma fala do Flávio, na época, que foi publicada em 1948, na revista Artes Plásticas, sobre o desenho. O desenho, evitando a cor, concentra a atenção sobre este substrato. É preciso procurar substituir pelo traço toda a expressão que seria desviada pela cor. Existe, pois, um acúmulo de modos de expressão no desenho que conduz a formas monotonais. Quando esse acúmulo se apresenta de maneira harmoniosa, frequentemente, o desenho se assemelha à pintura e dá a impressão de que as tonalidades do traço representam realmente cores. Isso é só uma amostrinha da profusão de trabalho escrito que o Flávio tem. No caso, isso é uma entrevista, mas ele produziu enormemente. Assim, até hoje não foi nem publicado todo o trabalho que ele teve, só alguns livros, tipo a Experiência número 2.
que é bem famoso, ele usou como estudo, mas, de modo geral, a obra do Flávio ainda é um manancial para ser explorado, a obra escrita e comparação. E fazer a comparação com a escrita e a visual é muito profícuo no caso dele. Uma reportagem de 4 de setembro do Diário de São Paulo. A individualidade do artista em face da opinião pública. Descreve a conferência de Flávio no encerramento da exposição. Antes da discussão, Flávio elogia o projeto do MASP e depois passa a interagir com os ouvintes, pronunciando sobre sua liberdade como artista e sua formação. Assunto que ele já havia comentado em matéria no dia da abertura da exposição. Nas palavras do Flávio. Já os professores eram muito liberais e me deixavam à vontade. Não fui, entretanto, aluno de nenhum mestre importante. A parte desta fase acadêmica, todo o meu desenvolvimento é autodidata. Fecha aspas. Assim, reitera sua autoproclamada independência de escolas ou movimentos, reforçando a ideia de sua autonomia individual frente ao sistema das artes. Por fim, há uma reportagem também de 6 de setembro da Folha da Noite. O artista que se preza não pinta para público nenhum, declarou às Folhas o pintor Flávio de Carvalho, que vai expor em Buenos Aires. Nessa notícia, traz um interessante dado de que a exposição de Flávio na Argentina tinha o patrocínio do Bardi, diretor do Museu de Arte, Leon Degan, diretor do Museu de Arte Moderna, e dos críticos de arte plásticas, Sérgio Millier, Osório César, Maria Eugênio Franco, Ibiapaba Martins, Geraldo Ferraz, Ciro Mendes e Lorival Gomes Machado. Essa informação reforça a percepção de que a exposição principal era a que viria a ocorrer em Buenos Aires, e que a exposição no MASP foi, por uma conjuntura de fatores que não foi possível esclarecer, um arranjo fortuito das circunstâncias. A exposição de Flávio de Carvalho no MASP, que seguiu para o exterior, foi mais um acontecimento no qual o artista teve a oportunidade de se colocar como um indivíduo independente, pretensamente produtor de uma concepção particular de arte, novamente se colocando à parte do contexto em que se encontrava, mas sem se eximir de fazê-lo de forma pública. Flávio sempre quis se situar fora e acima do meio circundante, sem, contudo, deixar de ir a esse em busca de reconhecimento. No livro História do MASP, de 1992, o Bardi relembra, abre aspas, eu suportava os comentários, pois meu interesse era trabalhar. Porém, numa ocasião, durante uma conferência no meu museu, a ofensa foi tão violenta que reagi com os punhos, e disso dei satisfação somente a Chateaubriand, que aprovou minha conduta, se referindo à briga que teve com o jornalista Ciro Mendes na conferência de Flávio. Então, o Flávio é essa figura que está sempre envolvida em polêmica, mesmo quando não é ele diretamente, quem está perto dele também acaba entrando na confusão. Para encerrar, gente, Flávio de Carvalho, Assis Chateaubriand e Pietro Maria Bardi convergiram no MASP. O artista, o jornalista e o conhecer partilhavam de perspectivas em comum, ou pelo menos se viam assim, o moderno, a modernização e a modernidade. O processo de interação entre os três gerou doações, exposições, publicações, que revelam uma face da arte produzida em São Paulo e no Brasil em meados do século XX. Obrigado. Oi, gente, bom dia. Eu sou o Túlio. Primeiramente, eu queria agradecer ao programa MASP Pesquisa e a organização do seminário pela oportunidade de a gente compartilhar o resultado das nossas pesquisas. Dizer que as imagens que eu trouxe nos slides, elas são ilustrativas, eu baixei da internet, ou eu mesmo fiz, algumas imagens eram raras e eu não encontrei na internet. E a opção que eu tomei nessa apresentação foi de trabalhar no recorte empírico que eu fiz, ou seja, nas fotografias que eu escolhi. Então, são 6 fotografias que estão divididas em pares, então são 3 pares. A minha pesquisa se chama Fotografia, Gênero e Masculinidade, um olhar sobre o acervo do Fotocine Clube Bandeirante reunido no MASP. A primeira fotografia que eu trago é uma fotografia bem famosa, que é do Germán Lorca, de 1949, e se chama Malandragem. A pergunta que eu gostaria de fazer e que eu fiz assim que eu olhei para essa fotografia são necessariamente dois homens heterossexuais, homens cisgênero, homens transgênero? Primeiramente, trata-se de uma cena que foi concebida e encenada pelo fotógrafo.
A ideia era captar um gesto e produzir um gesto. Lorca é um mestre da composição e do corte fotográfico. Já na década de 40, ele se recusava à polarização entre realidade e ficção na fotografia, e o trabalho era caracterizado por ultrapassar essa polaridade. Em entrevista à pesquisadora Daniela Maura da Ribeiro da Silva, Lorca diz que o objetivo dessa fotografia era captar o gesto da boa vida do malandro. E aí, por isso, ele entendia esse gesto de cruzar as pernas e apoiar o bico do sapato no chão. O meu argumento é de que malandragem é uma produção consciente de uma determinada representação de masculinidade, ou seja, de uma masculinidade associada à figura do malandro, uma figura típica da cena urbana associada ao imaginário da rua e da noite, da boemia ou da vadiagem, de sexualidade permissiva, sedutora e, em geral, positivada, e associada, ligada à sabedoria popular, à adaptabilidade, a uma certa malícia para sobreviver e para se dar bem, mesmo diante de condições adversas. Malandragem, então, é um clássico da produção e circulação de visualidade masculina na fotografia moderna, em especial desse tipo de masculinidade. A cena, o título e a fala do autor nos remetem à ideia de tecnologia de gênero, que foi uma ideia produzida por Teresa de Lauretis, filósofa feminista. Então, malandragem é um produto, ao mesmo tempo é um produto e produtora de gênero, né? A concepção e execução da fotografia que visam captar esse gesto estilizado e essa estilização visual do gesto, do corpo e da performance do malandro evocam também a condição performativa do gênero, como sugere a filósofa Judith Butler. O contexto de produção de malandragem é um contexto de fotografia urbana e de tematização da metrópole em transformação, de São Paulo em transformação. A primeira impressão que a gente pode ter quando a gente visualiza essa imagem é de instantaneidade, de uma apreensão espontânea e genial do real. Ou seja, também do gênero masculino como um componente indissociável, corriqueiro, banal da cultura e da vida urbana. No entanto, uma leitura mais aprofundada dessa imagem revela o caráter processual, de trabalho temporal mesmo, para a construção dessa representação masculina, que é concebida previamente pelo fotógrafo. O que eu sugiro, então, na minha pesquisa é que é preciso não apenas levar em conta o fato dessa imagem produzir masculinidade, mas, sobretudo, o esforço empenhado para se produzir tal tipo específico de visualidade masculina. No segundo slide, a gente tem um autorretrato, é um autorretrato do Geraldo de Barros, é do mesmo ano de Malandragem, foi produzido em 49. A gente vê uma figura um tanto soturna, a mão em movimento, a outra mão tapando a boca, não conseguimos enxergar muito bem os olhos da figura, e o título da imagem é Marginal, Marginal, ou Thalassa, Thalassa, ou Autorretrato, homenagem a E. Pound. Essa imagem guarda afinidade com a representação masculina de mafiosos e gangsters de filmes do gênero noir, que eram muito comum no cinema internacional nos anos 40. E se a gente se ater a um dos aspectos do título, que é o uso do substantivo marginal, marginal é uma palavra que tem um uso social e figurativo, que remete a ideias de exclusão social, de vulnerabilidade, e em seu uso pejorativo também a criminalidade e atividades ilícitas, né? A visualidade masculina escolhida por Barros para se autorrepresentar e a escolha do uso da palavra marginal para o título da fotografia me parecem evocar um desejo de se autorrepresentar via uma performatividade de gênero de traços semelhantes àquela construída por Lorca para representar a figura do malandro na fotografia anterior. O que eu sugiro, então, é que a representação do malandro e a autorrepresentação do marginal, como um recurso que o Barros utilizou, compartilham não apenas estéticas, símbolos e significados, mas são, sobretudo, documentos férteis ao nos informarem sobre convenções ligadas à percepção da masculinidade no contexto de produção dessas fotografias nos anos 40.
Barros era dificilmente uma figura que poderia ser compreendida como algo próximo do marginal, já teria, em 49, iniciado seu característico trabalho experimental com os negativos fotográficos, já teria travado contato com Mário Pedrosa e a teoria da forma, já teria fundado, junto com Lorca e também Thomas Farkas, o laboratório do MASP, primeiro laboratório de fotografia do MASP, ainda na sede antiga do museu. E se a pesquisa e a prática artística e fotográfica o posicionam desde cedo como uma figura de vanguarda, a construção de uma autorreferência visual e textual à ideia de marginalidade me parece dizer muito sobre a autopercepção do fotógrafo sobre si mesmo e sua produção artística, e, fundamentalmente, como eu disse, sobre o campo das possibilidades de representação da subjetividade masculina no contexto de produção do seu autorretrato, do que qualquer outra interpretação de cunho mais literal. No terceiro slide, a gente, então, entra no segundo par de fotografias que eu analisei. Essa é uma imagem também do Geraldo de Barros. A gente vê um homem trabalhador, o eixo de luz em diagonal centrando no corpo do trabalhador, a testa enrugada, a boca semiaberta, a mão e o braço bem finos, um pano um pouco sujo, esfarrapado, no colo do trabalhador. E a gente tem também a segunda imagem que forma o par, essa fotografia do Germán Lorca, de 50, que se chama Bar do Caipira, ou Caipira no Bar. A gente vê um sujeito dentro de um armazém, é uma cena típica principalmente da primeira metade do século XX. Ele está descalço e usa paletó e está de calça, com risca de giz, mas está descalço. E, assim como o trabalhador, então, o que a gente pode perceber é que essas duas imagens elas tematizam homens de baixa renda, né? Seja tematizando o mundo do trabalho, seja a cultura popular e suas representações consideradas típicas. Também constroem visualidades masculinas, ainda que de caráter distinto ao par anterior. Os aspectos técnicos, sobretudo, o jogo de luz e sombra, a escolha de enquadramento e um corte mais tradicional, que favorece a integralidade e a centralidade dos corpos do trabalhador e do caipira, e a observação, portanto, pormenorizada desses homens, opõe-se às escolhas feitas nas fotografias anteriores. O trabalhador é um registro no momento da execução do trabalho, e a escolha do título sugere a personificação do ofício a tomar o lugar do sujeito representado, e Bar do Caipira é uma reafirmação de um estereótipo nacional. Essas fotografias, esse par, parece revelar uma essencialização de representações culturais e sociais já em circulação e passíveis de serem associadas a essas duas figuras fotografadas. Essa interpretação ela parece corroborada, eu acredito que ela seja corroborada, principalmente pela escolha pela forma menos arrojada, já que ela destoa do conjunto de fotografias produzidas por esses fotógrafos e pelo Fotocineclube Bandeirante. Tanto o trabalhador como o Bar do Caipira são representações masculinas mais chapadas, menos dotadas de complexidade e mais conservadoras quando comparadas com o par de fotografias anteriores. Eu sugiro que a leitura desses dois pares de imagem, de Malandragem e do autorretrato de Geraldo de Barros, e de O Trabalhador, de um lado, né, e do Trabalhador e de Bar do Caipira do outro, são evidenciam a variabilidade na produção de masculinidade e de visualidades masculinas dentro de um mesmo contexto. E eu acredito que isso esteja vinculado a imaginários informados por diferentes intersecções de gênero, classe e raça. O Trabalhador e Bar do Caipira, então, eu gostaria de sugerir que esse par se constituem em uma composição visual que retrata uma performatividade de gênero masculina mais enrijecida, a qual nos evoca moldes mais tradicionais de representação da classe trabalhadora e da cultura popular. Entrando agora no último par de fotografias, essa é uma fotografia do Germán Lorca, também de 49, assim como Malandragem. Se chama Le Diable au Corps. O título remete a um romance de 1923, do Raymond Radiguet, e a um filme de 47, que tematiza, ambos tematizam, né, um apaixonamento de um secundarista por uma mulher mais velha e casada durante a Primeira Guerra Mundial.
Trata-se de um retrato solarizado que foi muito celebrado na época pela engenhosidade da sua composição e pela criatividade das intervenções artísticas do fotógrafo. Eu argumento que a performance de gênero trazida nessa imagem, sugerida por Lorca, guarda traços ambíguos, traços que nos permitem ultrapassar a polaridade masculino-feminino e, conforme diz Butler, a causalidade entre as categorias de sexo biológico, gênero e desejo sexual. Esse último par, então, ele é marcado pela ambiguidade e pela complexidade das propostas artísticas. Na composição, Lorca concede ao corpo masculino um protagonismo que ecoa paradigmas clássicos da representação da feminilidade na arte europeia. Aí eu trago aqui o exemplo de 2 quadros, ambos retratando o nascimento de Vênus, né? O primeiro, de cima, o Nascimento de Vênus, de Botticelli, que foi feito entre 1482 e 1485, e é um ícone da pintura italiana do século XV. Vênus resplandece no centro da tela, com a mão direita levemente retorcida, os dedos harmoniosamente divididos em seu peito. E na versão que foi feita 4 séculos depois, em 1863, por Alexandre Cabanel, Vênus estende-se por cima do mar, com olhos semicerrados e com a mão direita a cair-lhe sob a testa. Le Diable au Corps guarda não apenas semelhanças objetivas com elementos dessas pinturas, como a mão retorcida ou a mão direita a descansar sobre a cabeça do modelo de Lorca, mas, sobretudo, uma afinidade na tematização da sensualidade e do erotismo. É uma composição intimista que nos sugere a nudez do jovem homem fotografado e nos convida à apreciação do corpo masculino, o qual, eu argumento, adquire inegável expressão erótica. Le Diable au Corps, portanto, passei sem querer, nos leva a refletir sobre os temas do erotismo, da afetividade, da eleição e perseguição de ideais estéticos, enquanto construções culturais capazes de superar as normatividades de gênero. A leitura que eu gostaria de propor fundamenta-se, como eu disse, na ambiguidade, e eu acredito que seja construída uma representação do corpo masculino e uma visualidade masculina que quebra com esses pressupostos do binarismo de gênero, notadamente com relação à afetividade e à sexualidade. Por fim, a última imagem que eu analiso é uma imagem do Thomas Farkas, que se chama Liquidação. A gente pode ver nessa cena um senhor negro diante de uma loja, um comércio popular, muitos itens, né, cintos, panos de prato, itens de casa, todos etiquetados com preços. E liquidação é uma rara conjunção, ela é atribuída ao ano de 1950, né? É uma rara conjunção de masculinidade, domesticidade e raça. É uma típica cena urbana, não fosse um homem negro a protagonizá-la, né, dado a exceção de registros de pessoas negras na fotografia moderna nessa década. A fotografia de Farkas produzida ao longo da década de 40 destoa dessa fotografia, é caracterizada pelo experimentalismo e o abstracionismo geométrico, e a cidade de São Paulo é o grande objeto. Assim como Le Diable au Corps, Liquidação amplia a escala de temas, afazeres e interesses hegemonicamente associados à masculinidade. É uma fotografia que complexifica a representação da negritude masculina e de seus imaginários associados na fotografia e na arte brasileira. A esfera da domesticidade é uma esfera relativa ao privado, à casa, ao cuidado de si e do outro, e é um dos componentes de um universo tido como feminino, do qual as atividades de ponderação e avaliação anteriores ao ato de compra ou de consumo são uma parte integral. O que eu argumento é que Liquidação apresenta, então, a fotografia sob um de seus aspectos mais formidáveis, que é a capacidade de produzir saberes e conhecimentos que nos permitem escapar irrevogavelmente do senso comum. Nesse caso, isso se resume à complexificação da condição do homem negro em São Paulo na década de 40. A conclusão, então, que eu gostaria de chegar na minha pesquisa é que os significados das fotografias não são fixos ou congelados. Eu me inspirei na ideia de reinterpretação cultural e no conceito da antropóloga Elizabeth Edwards de reengajamento visual para indagar sobre a possibilidade de circulações e dinâmicas de sociabilidade específicas e alternativas que as fotografias podem assumir.
ou seja, alimentando, aprofundando e renovando questões teóricas e artísticas que uma determinada cultura e sociedade apresenta de tempos em tempos. Essa pesquisa foi uma oportunidade de construir um caminho de pesquisa identificado a uma visualidade não normativa ou não binária e de interrogar pressupostos culturais e sociais sobre a existência humana e seus condicionantes de forma geral. Eu acredito que essa seja a potência dos estudos de gênero como grande campo de pesquisa dentro de um museu de uma instituição de arte. Agora, voltando para a malandragem e a pergunta com que eu iniciei essa apresentação, eu acredito que menos importa saber se são ou não dois homens, se são dois homens heterossexuais, se são dois homens trans ou cis, e sim compreender a circulação e a visualidade propostas pelo fotógrafo e, então, perceber a abertura enigmática à significação que essa imagem possibilita quando interrogada à luz das questões do presente. Obrigado. Olá, bom dia. Bom, vou falar um pouquinho da pesquisa feita sobre a pintora Maria Auxiliadora da Silva. Na época em que a pesquisa foi realizada, o MASP possuía 3 obras dela, ainda possui, mas parece que uma vai ser incorporada agora, né, pelo que eu vi na exposição que está atualmente em cartaz aqui no MASP. As 3 obras que foram o ponto de partida para a pesquisa foi O Velório da Noiva, de 1974, 3 Mulheres, de 1972, e A Tela Capoeira, que eu vou resgatar aqui agora a data de pintura dela, que me fugiu aqui no momento. A gente vai versar um pouco mais sobre ela no final dessa explanação. É de 1970 a tela. Então, o ponto de partida dessa análise que foi feita são as manifestações culturais diaspóricas na obra da pintora, que é uma pintora mineira, cujo nascimento se deu em 1935, sua morte em 1974, e ela veio para São Paulo na infância dela ainda, então toda a produção dela foi feita aqui em São Paulo. Não é possível, né, em 15 minutos, explanar sobre a pesquisa com detalhes, né, com minúcias. Eu vou iniciar pela leitura do resumo dela e falar sobre alguns pontos mais específicos que merecem aí a nossa atenção. Então, vamos lá. A pesquisa versa sobre o registro de manifestações culturais diaspóricas na obra da pintora mineira Maria Auxiliadora da Silva, considerando relações existentes entre arte e sociedade. Ela se justifica pela necessidade de ampliação de conhecimento sobre a produção da pintora por intermédio de olhares que se afastem de visões etnocêntricas. Os objetivos específicos do trabalho são verificar a relevância de representações culturais diaspóricas para a construção de identidades, desvelar simbologias e aspectos socioculturais contextualizando as obras em seu momento histórico, colaborar para a dissolução de estereótipos sobre a cultura negra criada a partir de visões etnocêntricas, contextualizar o papel do Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, MASP, na divulgação da obra da pintora. Quanto à metodologia, optou-se pela abordagem qualitativa e pelo método de pesquisa bibliográfico-documental, utilizando-se também perspectivas provindas do método indiciário. Verificou-se que em sua produção residem simbologias ligadas à identidade e à resistência negras e que o estilo impingido pela pintora, cujos alguns aspectos podem ser provenientes da arte afro-brasileira, também indica resistência cultural, desmistificando assim percepções que consideram sua temática simples e ingênua. Quanto às relações do MASP com a obra de Maria Auxiliadora da Silva, a instituição, desde a década de 1970, executa ações que auxiliam a divulgação de seu trabalho, havendo atualmente esforço em ajudar a construir narrativas que fujam a perspectivas etnocêntricas.
Então, nós vamos começar falando aí um pouquinho da pesquisa bibliográfica e documental. A minha pesquisa foi realizada mais ou menos em 8 meses, né? E boa parte dela teve que ser focalizada no levantamento de material sobre a pintora. Não foi muito fácil encontrar os textos e documentos sobre ela a princípio, né? Havia poucas coisas que se encontrou por palavra-chave sobre a pintora, então foi um trabalho de resgate, realmente, de documentação sobre ela. Tá? Então, a gente começou aqui no Centro de Pesquisa e Biblioteca do MASP, levantando tudo que havia sido feito aqui no museu, né? Desde, como eu falei aqui, de 1970, algumas ações foram realizadas aqui na instituição, entre elas a grande exposição de 1981. Então, foi feito todo um levantamento documental que havia aqui no museu, e também catálogos e livros sobre a temática, né, que ela era apresentada tradicionalmente como pintora primitiva, né, que é essa nomenclatura, a gente foge dela, né? Atualmente, a gente vai ver aqui os porquês disso. Está ligado a uma questão até epistemológica, né? Então, além da documentação aqui do MASP, nós procuramos também no Museu do Sol de Penápolis documentação sobre ela, na Pinacoteca Municipal de Santo André, na Pinacoteca Municipal de São Bernardo do Campo, e chegamos até a família por meio de um documentário editado por Robson Dias, que ele possui um canal no YouTube chamado Peri News, que fez a entrevista com o irmão de Maria Auxiliadora da Silva, que também é artista plástico, João Cândido da Silva. Então, nós conseguimos acessar também alguns documentos que estão, né, sobre o poder da família. Então, falando assim, parece que foi um processo simples, mas não foi fazer o levantamento de toda essa documentação sobre ela. Outra parte que também que foi preciso fazer, uma outra etapa, é o levantamento das obras. Não se achou, pelo menos se desconhece, um levantamento sobre a produção completa da pintora, né? Então, para a gente analisar o corpus, foi preciso, além do livro do Bard, de 77, que já traziam muitas obras dela, foi preciso localizar outras obras, para que a gente conseguisse fazer uma pesquisa mais ampla. Então, a gente não tem ainda uma ideia total de quantas obras ela produziu, mas eu creio que pode chegar em cerca de 200 obras, né, de 68 a 74, que é o ano em que ela morre. Ela morre de câncer, né? A gente é muito jovem ainda, ela não chegou nem aos 40 anos, então é uma produção muito grande num período relativamente curto de tempo. E também nesse levantamento que foi realizado, nós conseguimos também levantar um número parcial ainda, tá? De 94 exposições, das quais suas obras teriam tido participação, e 54 delas ocorreu de 68 a 74. É um número parcial, o levantamento a gente não pode dar como terminado, né? É uma pesquisa que eu considero que precisa ainda ser aprofundada. Tá? Então, voltando à nomenclatura, né, que eu disse que é uma nomenclatura que tradicionalmente coloca esses pintores não acadêmicos, né, com essa classificação, no decorrer da pesquisa, se verificou que essas questões da nomenclatura, elas estão ligadas a questões epistemológicas, tá? E a valorização de determinado conjuntos de conhecimento em detrimento a outros. Então, assim, nós vamos destacar o que evidencia aqui o Raul Lodge. Tá? Ele vai dizer o seguinte:
Os conhecimentos tecnológicos e a pesquisa da arte e artesanato voltados à produção de consumo afro-brasileiro vêm naturalmente na transmissão de conhecimentos por laços familiares, por adestramento de aprendizes em oficinas e, em muitos casos, o desempenho sacerdotal, tecnologia do sagrado, ou em momentos iniciáticos em terreiro, quando o noviço desenvolve trabalhos complementares aos símbolos e ferramentas dos deuses. Então, nós vamos dar destaque aí para 2 itens dessa fala do Lodge, que são as questões das relações familiares, né, e da questão também das relações com a religião. Tá? Então, retomando o que Lélia Coelho Frota e Márcia Bu nos ensinam, né, elas nos deram preciosas informações sobre os saberes que circulavam na família da pintora. Então, o avô materno de Maria Auxiliadora era entalhador de madeira, a avó era sambista, o pai era tocador de sanfona e a mãe pintora e escultora. Tá? No depoimento que Maria Auxiliadora dá à Frota, inclusive, numa entrevista que ela dá em 1972, a gente percebe que a mãe de Maria Auxiliadora tinha preocupações metodológicas e nos conhecimentos que ela transmitia à filha. Então, quem tiver interesse sobre o assunto, vale resgatar esse texto dela, que ali a gente vê naquele trecho que ela extrapola a educação informal. Tá? Então, ela tem uma preocupação ali em transmitir e ensinar, e isso segue um caminho, uma gradação, tá? que é apresentada ali no depoimento da pintora. Tá? Outra fonte de conhecimento que é importante aqui para a gente resgatar é que a artista teve contato com o grupo do Embu, liderado por Solano Trindade. Tá? Esse contato foi dado por meio do seu irmão, Vicente Paulo, que foi casado com Raquel Trindade. Assim, a gente levanta a hipótese de que a pintora possuísse ciência de pautas de movimento de resistência, bem como a processos históricos referentes à diáspora negra. Tá? Então, reflexos disso podem ser vistos nas telas Mãe de Leite, que está em exposição agora, né, de 1970, e Tiradentes, de 1973, onde a presença dos reis do Congo resgatam questões ligadas à ancestralidade, e como nos indica Elizabeth Kiri, essa daqui, perdão, eu vou voltar aqui, como nos indica Elizabeth Kiri, né, ela que faz essa ligação, as questões da ancestralidade. Agora, com relação à religião, que é o que vocês vão verificar aqui, a própria Maria Auxiliadora nos dá essa indicação de que ela tinha nas religiões afro-brasileiras as fontes de suas pesquisas. Então, ela diz o seguinte, eu vou pegar daqui que está mais fácil para a leitura. Desde que eu era menina, minha mãe falava alguma coisa sobre Umbanda, meu pai também. Minha mãe, de vez em quando, ia. Meu pai gosta demais. Gosta de ir, gosta de seguir. Quando era mocinha, meu pai era fanático por essas coisas. Minha mãe custou para ir. Um dia ela resolveu, foi. Ela não segue igual eu não sigo, porque nós somos muito sinceras nessas coisas. E ainda não achamos uma coisa séria mesmo, que a gente vê sinceridade. Aqui em São Paulo existe muita mistificação. Às vezes eu vou assim mais para pesquisar, mas antes de fazer pesquisa, eu segui um candomblé com minha mãe 5 anos aqui em São Paulo, lá na Cachoeirinha. Era da Bahia, o Zé, o nome dele, Zé Baiano parece, mas depois nós desacostumamos certas coisas lá dele, que achei que não estava certo, e aí nos afastamos. Então, essa fala da Maria Auxiliadora, aliás, esse documento que a Lélia Frota nos apresenta, é um dos poucos documentos que aparece a voz mesmo da Maria Auxiliadora. Eu quero destacar aí a questão da palavra pesquisa, né, que demonstra aí um ato consciente da pintora, né, do reflexo das religiões afro-brasileiras na obra dela. Tá? O Mário Carneiro da Cunha,
ele afirma que na obra dos artistas afro-brasileiros taxados como primitivo, não só os temas, mas também as convenções plásticas não raras são africanas, dentro, porém, de outros enfoques. Assim, nós conseguimos estabelecer um diálogo, né, estabelecer aproximações entre aspectos plásticos da obra de Maria Auxiliadora e objeto de representações rituais. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, na tela Rainha do Mar, né, de 1973, e alguns objetos religiosos bidimensionais, né, que trazem relevo. Tá? Essa foto aqui da direita, ela foi retirada do livro do Carneiro, né? Tá? Então, a gente vê aí a Lélia Coelho, ela já explorava essa questão da relação, né, da representação iconográfica da Maria Auxiliadora com relação à influência das religiões afro-brasileiras. Então, aí a gente consegue ver, né, aqui a questão do rabo da sereia, né, muito parecido ali com a representação do objeto bidimensional. A questão do relevo, a própria Maria Auxiliadora, ela fazia uma associação entre a escultura e o relevo na obra dela. Isso também pode ser encontrado no depoimento que ela dá à Lélia Frota, né? Um outro aspecto que é interessante, que também a gente encontra o cerne aí no Cunha, é a questão da representação dos olhos, né? Então, eu vou ler o trecho aí para vocês, e a gente vai verificar, fazer a comparação, a aproximação que foi realizada. Então, olha, na escultura de Nock, as máscaras Gueledé africanas, os olhos são representados com um segmento de esfera, sendo a pálpebra superior, via de regra horizontal, e a inferior formando um segmento de círculo, que se aproxima não raro do triângulo. Tá? Então, é essa daqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Tá? Então, a gente vê aqui a pálpebra, né, e a inferior aproximando do triângulo. E, para voltar. Muito bem. Os exemplares baianos apresentam precisamente a solução plástica inversa. Nestes são as pálpebras inferiores que tendem à horizontalidade, ao passo que as pálpebras superiores são segmentos de esfera contornando o olho, ou segmentos de círculo tendente ao triângulo, que a gente vê no outro exemplo também tirado do livro publicado por Cunha, né? Que é esse daqui. Então, a gente vê, nesses recortes retirados da obra de Maria Auxiliadora, que há ambas as tendências na representação dela, que a gente pode estabelecer aí um ponto de diálogo com as máscaras também, utilizadas nas religiões afro-brasileiras e na origem, né, Nock aqui. Então, aqui, olha, exemplos de pálpebras superiores horizontais, né, com proximidade a essa representação, e as pálpebras inferiores horizontais, mais semelhantes a esse tipo de máscara. Isso aqui, a imagem está tombada para melhor percepção. E essas imagens aqui elas foram retiradas do livro publicado pelo Bard, de 1977. Tá? No decorrer da pesquisa, fontes apontaram para a existência de figuras de pinturas, né, em paredes de terreiro também, o que pode... Tá? Essa aqui é uma foto do Medeiros, né, que ele faz um registro dos candomblés da Bahia. Então, a gente também acha que pode haver algum ponto de contato entre os aspectos reducionistas dessas figuras, tá? Figuras como esta, não dessas precisamente, né? E as presentes na obra da pintora. Se esse tipo de registro nas paredes também tenham sido comuns aqui no Sudeste. Tá? É uma hipótese. Tá? Agora, quanto à obra, uma das obras presentes aqui no MASP, que é a tela Capoeira, a que mais tem ponto de contato com a temática do nosso trabalho, né, a gente percebe que, né,
várias fontes de pesquisa, na verdade, indicam a capoeira como símbolo da cultura africana. Tá? Algrante aponta que as fitas amarelas e vermelhas eram símbolos dos capoeiras. A gente vê essas cores aqui também, né, representadas, né, o azul, o vermelho. Tá? E Salomão Jovino vê instrumentos como o berimbau, marcas da presença africana na música brasileira. Tá? Então, a gente vê aqui também que ela, na representação das personagens, ela dá ênfase aos instrumentos musicais. Tá? Aqui há alguns movimentos, né, de capoeira. Tá? Além disso, é uma figura que tem muito, né, uma imagem que traz muito movimento, as árvores retorcidas. A gente consegue inferir a música que está sendo cantada, né, pela posição das bocas das personagens. Então, é uma tela que também traz muito movimento, além da simbologia aí presente na obra dela. Tá? E, por fim, já que entramos aqui no espaço museológico, a gente não pode ignorar o impacto, né, dos museus no processo educativo, também do público, né, na formação de público. Então, eu vou resgatar uma fala aqui do Tadeu Tomás da Silva. Tá? Uma vez que adentramos o espaço museológico, é necessário refletir sobre a presença de obras de artistas que não sejam cânones acadêmicos nesses locais, que não seguem cânones acadêmicos nesses locais. Tomás Tadeu da Silva, sobre a perspectiva da teoria curricular multiculturalista, afirma haver intrínseca relação entre cultura e pedagogia, desvelando a existência de relações de poder nas instituições culturais, e indicando que as ações em espaços não formais de educação são importantes para a formação dos indivíduos. Assim, podemos citar a presença de telas de Maria Auxiliadora da Silva, Agostinho Batista de Freitas, José Antônio da Silva, dentre outros pintores em exposição permanente no MASP, integradas ao acervo sem adjetivações ou isolamento espacial, como exemplo das ações culturais conscientes que reconhecem a existência de relações de poder e subvertem paradigmas, auxiliando a desconstrução de visões etnocêntricas. Podemos afirmar que a produção de Maria Auxiliadora da Silva entra em disputa no âmbito das relações de poder, uma vez que parte de sua temática explicita a resistência negra, que constrói representações identitárias positivas em que enfrenta imposições pautadas em cânones acadêmicos e etnocêntricos, impingindo estilo ímpar por meio do qual passou a ser reconhecida. Em suma, embora ainda haja muito que estudar sobre o trabalho da artista para que possamos construir uma análise mais abrangente de sua obra, é possível verificar a relevância para a arte brasileira. Além de parte de sua temática estar pautada em manifestações culturais diaspóricas que trazem simbologia referente à resistência negra do Brasil, técnicas utilizadas para a construção de sua linguagem singular também podem estar relacionadas a aspectos formais provindos da arte afro-brasileira. Ratificamos a relevância das relações entre o MASP e a divulgação da obra da pintora, que pode ser vista em exposições realizadas desde a década de 70, na publicação do texto de Pietro Maria Bardi no livro Maria Auxiliadora, bem como na atual presença da obra da artista em exposição permanente e nas ações realizadas por intermédio do setor de mediação e programas públicos, como palestras e seminários, que possibilitam a construção de novos olhares sobre a produção de artistas brasileiros que fogem ao cânone acadêmico. Muito obrigada. Bom dia. Eu queria começar, não podia deixar de agradecer ao MASP, à equipe do MASP, ao André Mesquita, a Lília Schwartz, ao Luciano Migliaccio, a oportunidade de participar desse programa. A ideia inicial foi pesquisar obras de pintores brasileiros em atividade na passagem do século XIX para o XX, pertencentes ao acervo do MASP e que ainda não haviam sido estudadas ou que não possuíssem um elo direto com as demais peças da coleção, com o objetivo, então, de ampliar o conhecimento sobre o núcleo de arte brasileira do museu, que abriga em seu acervo obras de importantes artistas brasileiros,
como João Batista Castanheto, Eliseu Visconti, Vitor Meirelles e Almeida Júnior, assim também como Belmiro de Almeida, outros artistas também estrangeiros que tiveram no Brasil, de passagem pelo Brasil no século XIX, como o Nicolau Facchinetti, enfim. Essa escolha também é, sobretudo, porque as minhas pesquisas de mestrado e doutorado elas são ancoradas na historiografia da arte brasileira no século XIX, início do XX, sobre também a crítica de arte e o colecionismo nesse período. Bom, eu, a partir das investigações aqui no arquivo do museu, eu localizei no arquivo histórico aqui do Centro de Documentação uma pasta com os documentos sobre o Emmanuel Zamor. Sobre o Emmanuel Zamor. Um pintor baiano, nascido em Salvador em 1840 e adotado pelo casal de franceses Pierre-Emmanuel Zamor e Félicité Rose Nouveau. Ele se mudou para a França com os pais adotivos aos 6 anos de idade, e se sabe também, ainda de maneira muito vaga, que em 1862, ou seja, quando ele tinha aí aproximadamente 22 anos de idade, ele retornou ao Brasil, fixando-se por 2 anos na Bahia. Então, aí uma espécie de um retorno dele às suas origens aí na década de 1860, porém nada se tem de documentação. Isso foram as primeiras informações que eu peguei num catálogo, no catálogo da exposição, que vou já tratar disso. Então, é um dado interessante, a própria foto, esse registro do Zamor já é bem interessante, né? É uma fotografia atribuída ao Félix Nadar. O Nadar foi um fotógrafo, um grande fotógrafo francês que, no seu estúdio, além dele fotografar grandes nomes da arte, da literatura, como Baudelaire, como Monet, ele também, o estúdio do Nadar, nada mais, nada menos, sediou a primeira exposição dos pintores impressionistas. Então, é um dado interessante que o Zamor ele está aí supostamente pousando para o Nadar com uma pose, com uma vestimenta que também nos remete muito a uma figura típica do século XIX, que é o dandy, né? Essa figura emblemática, elegante, transgressora do século XIX, e me parece aí que essa pose do Zamor ele já está afiliado, né, um pouco, de alguma forma, a esse estilo do dandy. Bom, então, os dados sobre essa pesquisa se mostraram um pouco escassos, né? Sobretudo por não ter uma documentação da passagem do Zamor pelo Brasil, e também ainda desse período de adoção dele, o que se tem é que ele foi registrado na paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, na capital baiana. E aí também eu queria deixar registrado que eu fui até Salvador ano passado e tentei localizar, não só na paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, mas também na Arquidiocese de Salvador, algum dado, alguma documentação sobre esse batismo do Zamor, mas, infelizmente, eu não tive sucesso. Então, o interesse em pesquisar o trabalho do Zamor se deu por ser um pintor que eu ainda desconhecia, um pintor em atividade do século XIX, passagem para o XX, e que logo chamou a atenção pela realização de uma mostra individual sua aqui no MASP em 1985. Então, achei muito curioso, um pintor que eu nunca tinha ouvido falar, e já ter acontecido uma individual dele aqui no MASP nos anos 1980. A exposição do pintor baiano no MASP ocorreu entre 19 de setembro e 6 de outubro de 1985, quando foram expostas 37 pinturas representando paisagens e naturezas mortas, obras caracterizadas pela leveza das pinceladas e o rico cromatismo com a predominância dos tons terrosos e variações de verde, vermelho, azul e amarelo. A exposição foi organizada por iniciativa do marchand francês Max Castoriano e de seu filho Jean-Claude Castoriano, proprietários do conjunto de obras e que adquiriram essas obras durante um leilão na França, né? O Max Castoriano e seu filho adquiriram essas obras durante um leilão
também quando não tinham qualquer conhecimento da obra do Zamor, e nessa exposição acharam no mínimo curioso, né, um pintor brasileiro expondo, com suas obras expostas em Paris, né? Então, foi quando eles adquiriram esse conjunto de obras, e que ofereceram em doação ao Pietro Maria Bardi, então o diretor do MASP, a pintura Barcas à Margem do Rio, obra selecionada para ilustrar a capa do catálogo da exposição. Então, eu tive acesso à documentação dessa exposição, onde houve toda uma troca de informações entre o Max Castoriano e o Bardi, para que fosse feita essa exposição aqui no MASP, e que também, de início, já seria doado uma obra de livre escolha. Então, essa obra que passa a integrar o acervo do MASP, na exposição de 85, ela é uma obra escolhida mesmo pelo Bardi. Tá? E o Bardi ficou responsável pela escrita do texto, do prefácio desse catálogo, em que ele fala, ressaltando o ineditismo da exposição, abre aspas. Chega agora ao Brasil um grupo de pinturas de Emmanuel Zamor, tudo o que resta da obra deste brasileiro, que viveu em Paris, dedicada à cenografia e também à pintura de cavalete. O Bardi também ressalta, né, que Zamor foi um artista de viva sensibilidade, revisitando e sugerindo modos de interpretar a paisagem. Então, o Bardi, aí, desde o início, ele vai estar não só, de alguma forma, já tecendo uma análise e elogios à obra, mas também enaltecendo aí a qualidade da pintura do Zamor. O texto crítico desse catálogo ficou a cargo de Liseta Levi e Ernestina Carman, né, que chama atenção para o fato de que as obras expostas no MASP poderiam ser divididas em duas fases, uma europeia e outra brasileira. A primeira, caracterizada pela sobriedade dos verdes musgos, como é possível observar em Barcas na margem do rio. Marcado pelos tons escuros de verde, retratando a vegetação no primeiro plano, estendendo-se até as barcas e o reflexo das mesmas sobre a água. Da mesma forma, em O Pescador, agora já com uma pintura, com uma paleta mais escura, né, onde a tonalidade escura da paleta prevalece quase em toda a tela. Então, são elementos de conexão, aí, sobretudo dessa construção da obra, né, essa paleta escura, e sempre trabalhando essa variação de tons, de verde, sobretudo, que vai ser aí uma cor predominante nessas obras do Zamor, que esse texto crítico vai tentar, aí, de alguma forma, fazer uma divisão, a partir dessa dimensão pictórica das obras, vai tentar fazer uma divisão do que seria supostamente, e do meu ponto de vista de forma um pouco subjetiva, tentar entender, reconhecer uma fase mais europeia na pintura do Zamor e uma fase mais brasileira. E essa fase brasileira, com a presença de tons vermelhos e laranjas, assimilados na natureza exuberante e de sua terra natal, pode ser exemplificado pela pintura intitulada Camarões. Uma pintura que está no Museu Afro-Brasil. Então, esse registro, né, vamos dizer assim, de uma espécie de natureza morta, é uma forma também que esse texto do catálogo procura tentar identificar aí um suposto índice, né, de brasilidade, vamos dizer assim, nessa pintura do Zamor. Também eu acho que é importante ressaltar que, desse ponto, pensando na exposição de 85, é que, ao consultar na biblioteca do MASP obras de referência como Artistas Pintores no Brasil, de 1942, Dicionário de Artes Plásticas no Brasil, de 1969, e o Dicionário Brasileiro de Artistas Plásticos, de 1980, o que me chamou a atenção é que nenhuma dessas obras, nenhum desses textos fazem qualquer menção ao trabalho de Zamor. Ou seja, até então, o Zamor é um artista, um pintor que, vamos dizer, de certa forma, não existia na historiografia da arte brasileira. Então, é somente após 1985, com essa exposição aqui do MASP, que o pintor começa a ser citado nos estudos sobre pintores afro-brasileiros em atividades no final do século XIX e início do XX.
Emanuel Araújo, reforça no livro Catálogo Para Nunca Esquecer, Negras Memórias, Memórias de Negros, de 2001, que Zamor foi revelado à arte brasileira somente em 1985, quando, abre aspas, foi exposto no MASP o pouco que restou de sua produção pictórica. Os dados confirmam a importância da exposição para a inserção de Zamor na historiografia da arte brasileira, como eu falei, e contribui na revisão sobre as exposições realizadas no museu desde sua fundação, algo que já vem acontecendo nos últimos anos. Aqui, tentando uma conexão mais direta para entender um pouco da formação do Zamor, o Zamor estudou com o pintor francês Nicolas Berton, né, um pintor em atividade aí da primeira para a segunda metade do século XIX, foi aluno da École des Beaux-Arts de Paris, teve contato com esse grupo de pintores também ligados a uma pintura mais naturalista, né, e a experiência no ateliê de Berton vem a somar nas investigações sobre as influências mais diretas na obra de Zamor. Dentre as atividades, também é importante ressaltar, eu tomei o cuidado de tentar identificar essas fontes mais diretas da formação do Zamor, porque o escasso material que eu tive acesso sempre fazia suposições sobre uma relação dele com a pintura impressionista, com o naturalismo, mas sem buscar dados mais diretos. Então, essa investigação ela também tomou esse ângulo de tentar trazer dados mais concretos, e aí eu consegui identificar o estudo, o contato do Zamor com o Nicolas Berton. E também, que eu acho interessante trazer, é que, dentre as atividades empreendidas pelo Zamor, vale mencionar ainda que foram localizados os registros de sua participação em 1869, como litógrafo, na publicação de um manual de montagem de móveis em madeira, intitulado L'Art du Tourné. Aqui é interessante também porque amplia um pouco do conhecimento sobre a atividade, a participação do Zamor, a participação dele artística e também no campo das artes gráficas. Tá? Também vale ressaltar que entre as décadas de 1880 e 1890, Zamor estudou com Hector Guimard, com o arquiteto Hector Guimard, um dos principais representantes do Art Nouveau francês. Então, acho que isso não é pouca coisa. Então, somado ao trabalho no campo das artes gráficas, Zamor foi compositor e professor de piano, atividade que ele parece ter rendido certo reconhecimento. Eu localizei nos arquivos da Biblioteca Nacional da França cerca de 370 composições de sua autoria em parceria com outros autores. As obras datadas entre 1899 e 1914 confirmam a duradoura produção musical de Zamor. Eu achei muito interessante porque esse conjunto de composições está na Biblioteca Nacional da França, arquivado, já é um dado, enfim, que ele tem um trabalho como compositor extenso. E também acho muito normal, eu acho que vale ressaltar, muito normal que, nesse período, esses artistas, como o Zamor e tantos outros, eram artistas multifacetados, que espraiavam suas habilidades no campo das artes, tanto da literatura, da música, da pintura. Então, não me soa estranho que ele tenha tido essas múltiplas atividades. Em paralelo ao Zamor, eu achei interessante tentar cotejar aqui a obra de um outro pintor do século XIX, atuante no século XIX, início do XX, que é o pintor carioca Arthur Timóteo da Costa. E aqui eu apresento Arthur Timóteo da Costa, esse autorretrato a óleo também, que pertence ao Museu Afro-Brasil. Tá? Então, em paralelo, eu localizei dados de duas obras do Arthur Timóteo aqui no acervo do MASP, que é A Dama de Verde, de 1908, doada por Frederico Barata ao MASP em 1947, ou seja, logo no ano de fundação do museu, essa obra ela passa a fazer parte do acervo do MASP. E o retrato a óleo, representando um menino, datado de 1917, incorporado à coleção do MASP, recentemente, agora em 2016, por meio de doação anônima. O crítico José Roberto Teixeira Leite, um dos primeiros aí dessa geração, já nos anos 1980, que escreveu, se dedicou a estudar um pouco a obra do Timóteo, fala que no catálogo Pintores Negros do 800, que as múltiplas referências sintetizadas por Timóteo em sua obra pode ser compreendida como um enlace entre a arte brasileira do 800, ainda pautada nos ditames acadêmicos, e das tendências estéticas em vigência na Europa de fins do século XIX.
Já a Gilda de Mello e Souza discorre que Arthur Timóteo foi um precursor do modernismo no país, afirmação que a autora justifica com a pintura intitulada A Forja, de 1911, em que as pinceladas aparentes são usadas na representação do trabalho industrial. O catálogo da exposição João e Arthur Timóteo da Costa, realizada no Museu Afro-Brasil e organizado por Emanuel Araújo em 2013, aponta no mesmo sentido, como o próprio subtítulo sugere, os dois irmãos pré-modernistas brasileiros. Então, já existe aí uma ideia muito clara de tentar fazer um vínculo aí da pintura do trabalho do Timóteo com uma suposta modernidade, encetando aí para a semana de 22. Em 1907, Timóteo ganhou o concorrido Prêmio de Viagem à Europa na Exposição Geral da Escola de Belas Artes e, em 1908, partiu para estudar em Paris, ano que pintou A Dama de Verde. A tela, representando uma jovem trajando vestido verde e um vasto chapéu escuro, circundado por uma fita que termina em um farto laço sob o queixo. O laço e o vestido, ambos da mesma tonalidade, parecem dar um sentido de unidade, um traje burguês típico da vida pública parisiense do início do século XX. A mulher está recostada em uma poltrona avermelhada e, com o olhar fixo para o espectador, denota certo ar reflexivo ou até mesmo melancólico. Toda a tela é construída com pinceladas circulares, sem se preocupar com a fidelidade dos traços que caracterizavam os preceitos acadêmicos pautados nas cópias dos modelos. Sobre a obra A Dama de Verde, Gilda de Mello e Souza discorre novamente que a Dama de Verde enfeixa, com grande felicidade de realização, o conjunto de qualidades presentes na obra de Timóteo, o seu domínio de claro e escuro, a sensibilidade de colorista e o senso estrutural. Eu também tomei o cuidado de tentar mapear a circulação dessas obras, e a Dama de Verde, por exemplo, ela desde os anos 1980, a obra participou de exposições como Pintura em Brasil del 600 ao Modernismo, em 1983, no Museu de Belas Artes de Caracas, Venezuela, Negro de Corpo e Alma, na exposição Brasil 500 anos, Artes Visuais, em 2000, O Preço da Sedução, do Espartilho ao Silicone, no Itaú Cultural, aqui em São Paulo, em 2001. E, em 2016, a obra foi emprestada para exposição no MAR, Museu de Arte do Rio de Janeiro. Então, isso é um dado interessante, porque a circulação dessa obra, da Dama de Verde, em exposições com temáticas distintas, seja no âmbito da historiografia da arte brasileira, ou da valorosa contribuição do negro na arte, passando por aspectos formais, como o tratamento pictórico e a representação da mulher na pintura, reafirma a importância da obra, claro, e do trabalho, da importância do trabalho do Arthur Timóteo. E aí eu já vou direto para a segunda obra do Timóteo, que é O Menino. O retrato intitulado O Menino constrói-se em torno de um garoto cabisbaixo com um olhar tristonho e deslocado do observador. Trajando uma camisa amarelada e aberta até a altura do peito, carrega consigo um cordão com um pingente acinzentado com a imagem de uma suposta Virgem Maria negra. Chama atenção a luminosidade sobre o seu rosto, o reflexo da luz sobre os olhos, que se estende igualmente pela região do nariz e repousa no lábio interior. Percebe-se o tratamento minucioso no rosto, contrastando com as pinceladas irregulares e os tons terrosos ao fundo da tela e da camisa, formada por grossas pinceladas de verde, amarelo, marrom e com apenas uma linha escura que delimita o corte da vestimenta. Ao que parece, a intenção do pintor era atrair o observador para a expressão do garoto. E aqui, finalizando, é interessante pensar que a produção de retratos no início do século XX, sobretudo, a produção, a retratística, ela começa a valorizar também o conteúdo interno e estabelecer, de certa forma, uma linguagem simbólica. Assim, eu penso que a pose rígida e o olhar desolado do menino é compreendido como uma alusão ao preconceito racial fortemente arraigado na sociedade brasileira. E aqui eu trago outra obra do acervo do Museu Afro-Brasil para aproximar com um retrato desse menino. É curioso pensar que o retrato do menino aqui do MASP, recém-adquirido pelo MASP, é de 1917. O retrato do menino negro do Museu Afro,
que se encontra, é de uma coleção particular, mas encontra na exposição permanente do Museu Afro, é de 1918. Na verdade, isso me leva a crer que talvez este seja o mesmo garoto. E talvez também que o Timóteo tenha muito a intenção de fazer uma documentação da infância desse garoto e documentar essa fase tão importante desse garoto. E, no limite, também, eu arriscaria dizer que, na verdade, ele tem um interesse muito grande em fazer uma documentação da infância desse garoto, mas ele consegue, de alguma forma, sobretudo por meio da face desses dois garotos, mostrar que a infância dele, passados os anos, continua com o mesmo olhar triste e cabisbaixo. Sobretudo porque ele, ainda depois de voltar de Paris, está ainda num país onde o preconceito racial está presente de maneira muito forte na nossa sociedade, algo que, na verdade, não mudou até hoje. E, para finalizar, o pesquisador Kleber Amâncio, em Reflexões sobre a Pintura de Arthur Timóteo da Costa, também reforça esse dado, chamando a atenção que a obra de Timóteo pode ser lida como uma crítica à modernidade excludente e marginalizante que decompôs a capital nacional do final do século XIX. A crítica timotiana dirige-se a esse processo que ele vivenciou, posto que afetou sua infância e mocidade. Por meio de um olhar arguto e minucioso sobre o real, sua matéria primeira, Arthur Timóteo produziu intensas imagens, pequenos condensados capazes de fomentar o debate relativo aos antagonismos próprios e decorrentes do peculiar sistema racial brasileiro. E aqui, por último, para fechar, eu aproximo o Timóteo do Zamor com essa outra obra também no Museu Afro-Brasil. A representação do menino negro, de Timóteo, também é um elemento que o aproxima do trabalho de Zamor, conforme podemos constatar em Crianças Negras, pertencente ao Museu Afro-Brasil. Essa pintura, Crianças Negras, do Emmanuel Zamor, embora não seja datada, e eu não consegui nenhum dado mais preciso dessa obra, me leva a crer que essa obra não foi produzida no seu período que ele viveu em Paris, ou nos arredores de Paris, em Créteil, onde ele também teve uma casa. Me parece muito a representação de dois meninos negros no Brasil, sobretudo por esse sol que irradia, que toma de conta da tela. E o que mais me chama a atenção é que essas duas crianças recostadas sobre a parede desse casebre, elas trazem, de novo, o olhar desolado, o olhar triste de crianças que não têm, de alguma forma, qualquer perspectiva. Então, com essas duas imagens que eu fecho, eu queria agradecer. Muito obrigado. Muito obrigada pelas 4 brilhantes apresentações. Como nós estamos gravando, nós vamos passar o microfone. Minha pergunta é para o Túlio. Oi, Túlio. Que eu saiba, as obras mitológicas não tinham teor erótico. Então, eu fiquei na dúvida, né, que você faz uma comparação, e eu gostaria, sei lá, se você puder, porque a gente sabe que na mitologia, justamente o nu não tem nada de erótico, é o contrário, né? E aí me chamou a atenção, então, se você puder explicar. Oi, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Bom, na verdade, eu usei a comparação com a obra do Botticelli, mas para pensar em como haviam elementos na fotografia do Lorca, Le Diable au Corps, que remetiam a ideais estéticos, ideais estéticos e paradigmas clássicos de representação da feminilidade na arte europeia. Mas eu não estava assim, propondo uma análise do Botticelli, né? Era mais para pensar como esses ideais de representação de feminilidade eles permanecem, e aí então como a gente pode ler aquela fotografia fazendo um diálogo com ideais que não necessariamente são ideais que foram pensados pelo artista que produziu a obra, no caso o Botticelli, né? Mas mais para pensar essa continuidade assim desses ideais estéticos na história da arte mesmo. Imagina. Bom dia, parabéns a todos. Eu confesso, né, que eu vim aqui muito interessado em várias coisas e estava pensando muito na questão da fotografia, porque é a minha área, né, de pensar.
Mas o que me impressionou demais hoje, né, vendo um problema lá na PUC, né, que teve lá um cadeiraço por causa de uma professora negra que está num debate lá se contrata ou não contrata, e vendo aqui agora uma análise, né, sobre as questões da arte feita pelos negros no Brasil, né? E me assusta ver que tudo isso está sendo feito por brancos para brancos. E eu, há muitos anos atrás, tive a oportunidade de fazer uma avaliação na Universidade Federal da Bahia, né, em Salvador, e fiquei especialmente impressionado por estar num centro, né, cultural brasileiro, onde a gente tem uma presença grande, e não tinha nenhum aluno na pós-graduação que fosse negro, não tinha ninguém. Tinha, de maneira impressionante, antigos diretores da faculdade de engenharia que eram negros. E aqui em São Paulo a gente teve esse exemplo, e hoje a gente não tem. Então, acho que esse papel e esse trabalho, né, de fazer e divulgar é muito importante, porque parece-me que o preconceito está aumentando muito mais hoje do que era no começo do século XX. É uma colocação só, não é nenhuma pergunta, é que eu fiquei assustado até de ver. Tá bom. Bom, não foi uma pergunta, mas aí eu vou aqui... Sim. Bom, eu para não sair do tema, eu acho que tem uma questão importante que vem sendo feita pouco a pouco. Eu acabei nem citando, mas eu acho que tem uma outra pesquisadora negra, importantíssima, que é a Renata Bittencourt, assim como o Kleber Amâncio, que se debruçaram sobre a obra do Arthur Timóteo e produziram um trabalho importantíssimo, que foi uma base para tentar entender um pouco dessas pinturas do Timóteo aqui, que pertencem ao acervo. Agora, de fato, eu acho que tem outros pintores negros que merecem ser estudados, como o próprio Estevão Silva, que foi um pintor negro do final do século XIX, que recebeu prêmios em Paris, que foi reconhecido, teve um reconhecimento, de alguma forma, fora do Brasil, e que morreu aqui em 1890, sem que ninguém tivesse tecido maiores comentários. Então, eu acho que essa historiografia da arte brasileira, esses pintores negros em atividade na passagem do século XIX para o XX, eles estão para ser estudados, como outros também, né? E o Zamora é um caso bem emblemático, porque seria interessante pensar como esse artista gravitava, como ele enfim, como se dava essa sociabilidade, né? Sobretudo na França, no país, na Europa. E é um dado interessante porque assim que ele chegou, ainda criança, na França, ele foi apelidado de Le Petit Brésilien, né, o pequeno brasileiro, ou seja, uma denominação quase pitoresca, assim, para tentar... Mas, enfim, é isso. Acho interessante o que o senhor colocou. Para o Breno, você falou que o Flávio de Carvalho não mistura estética com moral. Acho que era uma citação, alguma coisa do tipo. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso, se você pudesse. É um trecho do texto do Assis Chateaubriand sobre o Flávio, o Javali do Asfalto. Essa citação dele eu achei bem interessante porque a gente teria que colocar em contexto, né, por que ele está falando isso. E dentro o Flávio é uma figura proeminente do modernismo brasileiro, mas de uma outra narrativa da história da arte brasileira. Ele é conhecido e se torna cada vez mais conhecido hoje em dia, só que ele tinha uma posição um tanto diferente de um grupo. Haviam vários grupos. O que eu estava querendo mostrar, talvez, durante a pesquisa, é que a modernidade é múltipla. E haviam várias defesas possíveis e possíveis modernidades. A
questão, talvez, que eu acho que o Assis está levantando é em relação a que um grupo de modernistas defendia uma arte nacionalista. E isso tinha implicações, tanto que poderiam ser vistas como positivas, quanto negativas. E haviam mais de um nacionalismo possível, inclusive, no momento. E em relação ao Flávio, especificamente, é porque o Flávio ele foi um artista dentro do modernismo brasileiro que, de alguma maneira, refutou a se engajar em projetos nacionalistas. A arte dele, claro, dialoga com a realidade onde ela estava inserida, mas ele não faz um proselitismo moral, que eu acho que é isso que ele quer dizer, em relação a alguma versão de nacionalismo que seja ideal. Eu acho que o ponto central, inclusive até para entender a obra do Flávio em alguns aspectos, é que ele não recorre a questões... Claro que elas estão lá, de alguma maneira, e o nosso trabalho, muitas vezes, é enxergar o que não está posto de maneira óbvia, mas ele não é propositalmente defensor de projetos nacionalistas. O entendimento dele de tempo, muitas vezes, é o tempo que eu estava falando dos textos dele também, é um tempo milenar, ou o tempo da Idade da Terra, que ele pensa muitas vezes. Uma ideia de uma nação é, para ele, um recorte muito pequeno de espaço temporal. E eu acho que esse trecho onde o Assis Chateaubriand fala isso sobre o Flávio, eu acho que ele está refletindo um pouco sobre isso, assim, sobre como ele não trabalha de maneira proselitista em termos morais, que seria esse conjunto do ideário nacionalista que circulava naquele momento. Isabel, ficou claro, né, na sua exposição que a Maria Auxiliadora pesquisou, né, sobre o candomblé. Ela usou esse espaço para fazer suas pesquisas, para suas obras. E depois você faz uma associação trazendo duas obras de arte africana, uma Noque e uma Gueledé, e eu queria saber se você encontrou alguma referência, né, de pesquisa da Maria Auxiliadora com essas produções, ou se você optou por fazer uma aproximação formal. Não encontrei nenhuma referência direta de Maria Auxiliadora sobre essas duas representações, né? Eu fiz essa aproximação por meio, realmente, dos escritos, né, do Cunha, né, fazendo esse diálogo entre essas máscaras, né, e essas representações das figuras de Maria Auxiliadora. Porque essa questão do olho já me chamava a atenção, né, da representação do olho na obra dela, e eu creio que seja uma aproximação plausível, embora, né, não tenha, como eu falei no começo, nós estamos fazendo aí algumas aproximações com base em hipóteses que precisam ser melhor estudadas, né, mas eu creio que haja pertinência nelas. Oi, gente. Queria agradecer a mesa também de vocês. É muito bom ouvir a explanação de vocês. Tiveram uma convivência bem intensa, né, no centro de pesquisa onde eu trabalho, aqui do museu. Então, assim, como vocês todos lidaram com o arquivo, eu queria saber um pouquinho de vocês, como que foi essa experiência da pesquisa lá, e dessa natureza lacunar do arquivo, né? Que ele, enfim, o Fred falou da documentação escassa, que hoje a gente tem uma preocupação muito maior com a documentação do trânsito das obras e das tratativas, enfim, do que há tempos atrás. E outra específica para o Túlio. Não sei se você lidou com isso na sua pesquisa, dos recortes e das experimentações do contexto do Fotocine Clube na construção dessas narrativas. Realmente a vivência na biblioteca aqui no Centro de Pesquisa foi muito rico, né? Agradeço aos funcionários, né? Todo o cuidado, a paciência que eles tiveram, né? Acho que conosco, né? Principalmente comigo, que vai, leva arquivo, traz arquivo, quero ver de novo.
Então, assim, é lacunar, né, mesmo porque tem a impressão de que os últimos escritos que eu encontrei sobre Maria Auxiliadora realmente eram da década de 80, né, que coincidentemente foi a época da exposição aqui no MASP. Então, aqui tem toda a documentação, boa parte da documentação dessa passagem, dessa pesquisa que veio, dessa exposição que veio da Europa para cá, né? O Bardi, que era diretor na época, estava bastante engajado nela. Não houve um catálogo dessa exposição, então, o próprio livro, né, Maria Auxiliadora, que um dos autores foi o Bardi, foi importante para a gente reconstruir a história dessa exposição também. O arquivo aqui está, ele é bem organizado, né, que ela facilitou muito a reconstrução e nos deu também me deu, né, pista para pesquisar em outros lugares, relações com outros espaços. Que aí que eu cheguei, por exemplo, no Museu do Sol de Penápolis, nas pinacotecas do ABC Paulista, em busca de outros materiais, né? Claro que acho que nem tudo foi localizado, né, nenhuma dessas instituições. É lacunar, mas acho que o próprio tempo, né, embora tenha tudo sido muito bem organizado, acaba nos dando essas brechas aí que aos poucos a gente vai preenchendo, né, com outros dados provindos de outros lugares e assim a gente vai construindo aos poucos, né, reconstruindo esses diálogos, estabelecendo ligações, construindo outros diálogos, né? Eu acho que no fundo isso, é um trabalho que não termina, na verdade, é um trabalho de suma importância. No meu caso, Thaís, foi muito importante a pasta de documentos do Zamor, do Timóteo, do Centro de Documentação, sobretudo do Zamor, porque eu, depois de ter feito pesquisa aqui, na Pinacoteca, no Museu Afro, é o MASP que tem o maior número de documentos, né, do Zamor, por exemplo, que pode aí trazer esses dados que são escassos pelo fato dele ter, né, vivido na França. Então, realmente, agora, eu acho muito importante esse trabalho que eu fiz, que nós fizemos aqui no Centro de Documentação, porque é trazer, né, levantar, esse levantamento dessas informações que o centro tem, e, enfim, aproximar com outros acervos e aí possibilitar esses diálogos, né? Então, aqui, pelo menos o que eu tentei fazer foi isso, trazer esses diálogos do acervo com outros acervos e de fato, levantar esses dados, né, essa documentação que, muitas vezes, ela está ali há décadas, né, e sem uma pesquisa mais aprofundada. Então, acho que foi incrível, assim, foi muito bom. Queria agradecer aqui a ti e toda a equipe novamente, tá bom? Bom, primeiro, eu também queria agradecer ao pessoal do arquivo, da biblioteca, que, né, sem vocês não teria sido possível. E também queria agradecer ao pessoal do acervo, porque é uma outra parte do arquivo, está lá no acervo, é uma parte bem importante, que sem essa documentação, e acho que talvez o mais interessante que a gente pesquisando como bolsistas da instituição é ter um acesso contínuo, assim, que você pode retomar. Então, eu ia no acervo, voltava na biblioteca, eu ia na biblioteca, voltava no acervo, e poder cruzar as informações que a instituição mesmo detém, mas que, se alguém não fizer uma proposta investigativa, a informação não é cruzada e não gera conhecimento. Então, a disponibilidade de poder trabalhar com vocês, com o pessoal lá em cima, ir na reserva técnica, ver as obras, por exemplo, está na moldura? Tem como tirar? Posso ver o que tem atrás? Né? Tem a documentação da exposição, mas tem a documentação da aquisição das obras? Não tem? Tudo isso, para mim, é a pesquisa que atualmente, por exemplo, mais me interessa, que é refazer histórias de coleções, refazer histórias de exposições, entender a formação, porque isso gera, na verdade, a nossa narrativa de história da arte, né? Se a gente não revisitar
a história dos acervos e das instituições através de fundos como o do MASP, a gente não tem como revisitar essa história e dar outras perspectivas para ela. Então, eu acho que é essencial esse tipo de contato direto com as fontes, onde elas estão, e não só consultar referências bibliográficas, que, óbvio, são importantíssimas, mas só nelas a gente não pode ficar, né? Acho que era isso. Sobre a primeira pergunta da Thaís, é muito isso que os meus colegas já disseram, eu só gostaria de acrescentar que, para a gente, a sensação é de expansão do campo de possibilidades, né? Porque, infelizmente, no Brasil, a pesquisa ainda é muito restrita à academia, e nesses períodos onde a gente não está na academia, né, entre mestrado e doutorado, entre graduação e mestrado, são poucas as possibilidades de pesquisa. Então, assim, e por outro lado, né, é fundamental que o museu se constitua como um espaço de produção de pesquisa. Então, as duas coisas casam muito bem, que é a gente entender qual é a especificidade de pesquisar em um museu, né? E aí é uma coisa realmente que você vai aprendendo no cotidiano, no centro de documentação, né? Quer dizer, você olha 300 vezes a circulação das obras, as exposições que aconteceram e como essas obras, que tipo de sociabilidade, de circulação essas obras tiveram ao longo das décadas. E aí eu acho que isso a gente só consegue fazer mesmo dentro do espaço, contando com uma super ajuda da equipe do arquivo e, enfim, realmente podendo mergulhar no centro de documentação, né? Então, para a gente foi super, super legal essa oportunidade. E sobre a segunda pergunta, eu tinha um desafio desde o começo dessa pesquisa, que era ler as imagens, que foi um desafio que a Lília me deu. Então, assim, era pensar muito na forma também. Mas o que é curioso é que essa é uma pesquisa sobre gênero, né, fundamentalmente. Então, assim, ela destoa da característica central da escola, né, do Fotocineclube, que não é uma característica de privilegiar o humano. Então, assim, foi um recorte bem específico. Então, eu tentei lidar com a forma na medida que iluminava também, né, as minhas questões. Então, todas perpassou muito por isso, né, porque as diferenças entre as formas mais arrojadas e as menos arrojadas acabaram revelando uma intersecção de categorias, né, como eu tentei trazer, de gênero, sexualidade, raça e classe. Então, sim, iluminou a minha pesquisa. Mas o que essa escola é conhecida pelo abstracionismo, pela experimentação, pela vanguarda e na tematização do urbano, né? E não tanto do humano, mas na tematização da forma. Então, foi algo que me ajudou na minha investigação, mas que não ganhou a centralidade que as pesquisas em torno do Fotocineclube Bandeirante costumam dar para essa inovação técnica e o experimentalismo, etc. Então, a última pergunta. Para o Tiago, a respeito da fotografia que remeteu ao Botticelli. Na verdade, eu queria compartilhar só uma impressão que eu tive ao vê-la pela primeira vez, de um certo registro de sensualidade masculina que me pareceu muito parecido com o Davi do Michelangelo. Na postura do braço e no olhar. Me veio essa imagem comparativa. Talvez tenha algum interesse para você não refletir racionalmente sobre isso, somente me deu essa impressão. Obrigado pelo comentário. Eu não tinha pensado nisso, mas realmente você dizendo, acho que faz todo sentido a comparação. Até pela tematização na arte grega do corpo masculino, né? Foi algo que depois some de cena. Então, eu acho que dá, sim, para fazer esse paralelo. Bom, eu vou ser obrigada a encerrar, porque nós temos uma continuação, temos mais uma mesa com 4 novos pesquisadores, que começa hoje, às 14h, aqui nesse mesmo auditório. Vocês viram, foi um processo muito... Quer dizer, o que acho que tem de muito bonito nesse programa do MASP Pesquisa, essa ideia de tomar a pesquisa como um processo, né? Ou seja, um processo que não se conclui aqui, né? Que, na verdade, se abre
para outras possibilidades, não é? E se abre para outros campos. Queria agradecer demais a apresentação dos 4 e a presença de vocês e pedir para que vocês retornem às 14h. Nós vamos, inclusive, ao final, contar um pouquinho mais sobre... no segundo semestre, nós vamos abrir uma nova rodada, né, vamos receber propostas para novos bolsistas, novos pesquisadores, que devem começar no ano que vem. Então, enfim, muito obrigada, parabéns a vocês.